A paz do Senhor, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. O meu nome é Darlene, eu sou professora da Escola Bíblica da Classe dos Juniores da Igreja Assembleia de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar subsídios, dicas, para enriquecer mais ainda a sua aula. Nós utilizamos a revista DCPAD e o tema da nossa lição são os amigos de Jesus. E nós estamos indo para a reta final desse trimestre. A nossa aula de hoje é de número 12 e é sobre o amigo desconfiado. A história, o texto bíblico da nossa lição, ele está no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 ao 29. E o objetivo da nossa lição de hoje é que os juniores compreendam que precisamos ter fé e acreditar que Jesus está vivo. É muito importante você explicar para o seu junior o que é fé. E o versículo que eu recomendo, ele está na carta de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, você vai explicar para eles que nós não vimos Jesus, mas nós, através da fé, acreditamos que Ele está vivo. E aí você vai explicar direitinho que justamente a fé é isso, é a gente crer no que não se vê, esperar naquilo que não se vê. E aí você vai descrever, vai contar certinho para que eles tenham um entendimento melhor sobre o que é ter fé e a importância que isso tem. A dica de louvor nossa para você são 2 corinhos, e esses 2 corinhos eu acredito que você conheça, são corinhos antigos, né? Mas caso você não conheça, vai estar no link no nosso site. O material vai ser fornecido em PDF, lá você vai poder clicar e ele vai te direcionar lá para o YouTube e você vai conseguir aprender a melodia do corinho tudo certinho, tá? Então o primeiro é aquele corinho: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. O segundo, eu tenho um amigo que me ama. Esse os meus juniores gostam muito. Além dessa letra do hino, eu tenho um amigo que me ama, eu ainda acrescentei mais 2 frases: eu tenho um amigo que me cura e eu tenho um amigo que me salva. Nessa hora, quando a gente fala, eu tenho um amigo que me salva, ele salta, me salva, me salva. Então, eles gostam muito desse corinho. Eu acredito que os seus também vão gostar e é bem direcionado para o tema do nosso trimestre todo, né? E como sempre, a gente sempre acaba frisando nos vídeos, né? A gente sabe que os professores sabem, mas a gente sempre acha importante ressaltar isso, que você como professor, você tem que chegar antes da sua classe na sala, porque você tem que organizar todo o seu material, você vai se certificar que você trouxe tudo que realmente precisa para que não haja interrupção no momento da aula, para que você não perca tempo e com isso acabe não conseguindo passar tudo que você trouxe, né? Receba sempre os seus alunos com muito carinho, abrace eles, converse com eles, tenha esse momento com eles precisam disso. E a criança, ela precisa se sentir bem-vinda, ela precisa se sentir amada. E é muito importante que o professor demonstre esse carinho pelo aluno, com certeza fazendo isso o seu aluno vai retornar. Antes de fazer a oração inicial, então, é bom que você permita que eles façam os pedidos de oração deles. Então, você vai permitir que eles façam e no final, quando todo mundo tiver feito seu pedido e às vezes até testemunhado, você vai solicitar um voluntário para fazer essa oração. Porque a nossa classe é de 9 a 10 anos. Então, é importante que o aluno ele já comece a fazer a sua oração individual, que não seja aquela oração por repetição. O professor fala, o aluno repete, o professor fala, o aluno repete. Não, ele precisa meditar, refletir naquilo que ele está falando. No começo, se você nunca fez, pode ser que tenha um pouquinho de resistência, eles ficam com vergonha, um fica rindo, mas depois você vai ver que vai se tornar uma coisa voluntária e vai ser muito bom, muito gratificante para a sua aula. Para o momento do memorizando, a nossa revista, a lição da CPAD, ela traz o versículo do memorizando. O nosso, nessa lição, é felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. É João, capítulo 20, o versículo 29, a parte B do versículo. E como recurso de visualização eu trouxe o fonelógrafo
que é um recurso que eu uso muito, um material que eu gosto muito por ele ser versátil. Além de ser possível usar ele para colocar o versículo fixado, você pode colocar imagens, pode contar histórias. No caso, para fixar aqui no feltro, eu uso lixa de parede. Isso mesmo, eu uso lixa de parede. Eu sempre procuro escolher aquela que é mais áspera para que tenha uma aderência boa no feltro do flanelógrafo. E eu uso também para as figuras, que nem essa figura aqui que representa Jesus, eu coloquei essa lixinha atrás. E fixa muito bem e é muito bom para você poder levar e fazer um material diferente. Principalmente para você, professor, que não tem quadro na sua sala, não tem lousa, é um bom recurso, porque daí você não vai ter que ficar comprando cartolina, escrevendo. Toda vez que você vai dar uma aula, você vai ter que pegar uma cartolina nova, comprar uma nova. Assim você pode usar até pedaços de papel que sobrou, você pode fazer colorido. Quanto mais colorido, mais enfeites, mais chama a atenção da criança. E você vai repetir esse versículo quantas vezes você achar que for necessário, 3, 4 vezes, até que você veja que realmente eles conseguiram memorizar o versículo da aula de hoje. A nossa lição da CPD, ela traz uma dinâmica com balões. Eu até trouxe aqui 2 balãozinhos, mas eu não enchi eles, só coloquei os papeizinhos dentro. Então você vai escolher 2 cores. Eu trouxe a vermelha e trouxe o azul, mas você vai trazer a cor que você quiser. Você pode levar para sua classe verde, amarelo, mas tem que ser 2 cores. Você vai colocar o papelzinho, vai escrever o versículo todo, vai cortar ele em pedaços, vai separar as palavras, pode ser uma palavra em cada balão, ou pode ser 2, 3 palavras em cada balão. E aí você vai encher, e é bom que você faça isso antes da sua aula começar, para, como eu disse, não haver contratempos e você acabar se atrasando porque tem que encher os balões. Então já deixa tudo cheio, tudo com os versículos, a parte do versículo dentro dele. E separe a sua classe em 2 grupos. Se você quiser, você pode permitir que eles escolham as cores que eles querem. Um time fica com o azul, o outro fica com o vermelho. Se não, você mesmo escolhe, faz um sorteio. Você faz do jeito que você acha que é melhor. Feito isso, você vai colocar eles no espaço da sala, onde eles não vão se machucar, não vão cair, porque você vai jogar os balões para cima, os alunos vão pegar e estourar, mas vão estourar a cor do seu grupo, não vai poder estourar do outro. Vão retirar o papelzinho que está dentro e vão formar o versículo, vão tentar organizar. Vai vencer a equipe que colocar o versículo em ordem primeiro. Eu trouxe também uma outra dinâmica para vocês. Caso na sua classe você não possa usar balão por causa do barulho, eu trouxe uma que é um pouco mais silenciosa do que essa. Nessa você vai precisar de uma venda. Aí eu trouxe esse só para você poder ver, mas pode ser qualquer pano que você tiver em casa. Você traz um pano para venda, você vai escrever o versículo e vai dividir ele no meio. Então, numa fichinha dessa, você vai colocar: felizes são os que não viram. E na outra fichinha você vai colocar: mas assim mesmo creram, e com a referência. Você vai precisar de 3 alunos para fazer essa dinâmica. Um aluno você vai vendar, os outros 2, um vai ficar com essa fichinha, o outro vai ficar com a outra fichinha. Com o aluno ali vendado, você vai pedir para que esses 2 alunos silenciosamente vão cada um para um canto da sala, mas não podem ficar perto um do outro. E você vai, ao seu sinal, pedir que eles comecem a ler esse versículo simultaneamente, mas tem que ser com voz alta e tem que ler pausadamente e repetidamente eles vão ler. Por quê? Porque esse aluno que está vendado, ele vai ter que alcançar em primeiro lugar o aluno que pegou essa primeira parte. Ele tem que ir certinho nesse aluno aqui primeiro. Depois que ele achou que está com a primeira parte, esse aqui ainda vai continuar lendo. Ele vai procurar esse aluno aqui. E assim, ele achando os 2, ele conseguiu vencer. Você vai fazer isso quantas vezes você achar que for possível, de acordo com o seu tempo e de acordo com o interesse também da classe. Agora, para o momento da contação de história. Eu trouxe 2 recursos para você, professor. Esse primeiro aqui é uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato, eu forrei ela toda com EVA, como vocês estão vendo. Até deixa eu tirar esses 2 personagens daqui. Então ela está toda forradinha de EVA. Eu decorei para que ela se pareça com uma casa. Eu espero que se pareça.
Para quem frequenta o canal, sabe que aqui não pode ter nada de visuais com a cor verde, né? Então, por isso que a minha árvore está com as folhas com tom laranja, tá? Mas é só esse o motivo. Lá no material em PDF vai estar verdinho, tudo certinho. E aí vocês vão ver que, na verdade, é um coqueiro, tá? Então, aqui por fora é uma casa. E abrindo ele é a parte interna da casa. Essa parte interna eu forrei com esse papel Canson colorido. Aqui não sei se vai dar para ver direitinho, mas eu coloquei um pouquinho de EVA só para melhorar o acabamento, que não estava muito bom, né? Mas aí eu coloquei aqui, e aqui é para representar a parte de dentro da casa para vocês. Para representar os discípulos, eu fiz em papel, eu fiz a silhueta dos discípulos. E fiz assim sanfonadinho, então fica um grudadinho no outro. E daí eu coloco eles aqui em pé. Deixa eu colocar só para vocês verem bem rapidinho. Coloco eles aqui. Se as crianças contarem, vão ver que tem 10 silhuetas certinho, tá? Esse daqui é o meu Jesus e esse aqui é o Tomé, que são os personagens principais dessa história bíblica de hoje. O meu Jesus, ele é feito, o corpinho dele é feito com esse cone de linha, tá? Provavelmente, se você conhece uma faccionista, você vai conseguir com facilidade esse cone de linha. Porque eles, assim que termina, eles descartam e eles usam bastante, então você vai ter se você conseguir, você vai ter um acesso fácil daí, tá? A roupinha é retalho de malha. Daí a gente costurou aqui do ladinho. Essa fitinha aqui, essas fitas de pacote de presente. A cabecinha dele é bolinha de isopor. Se eu não estou enganada, é o número 6, não me lembro mais. E o restante todo de EVA. A mãozinha dele e o pé, eu coloquei um selinho pintado de vermelho. Esses selinhos de preço mesmo, pintei com a canetinha e colei em cima. Por que que eu fiz isso? Porque depois, se eu precisar usar ele para uma outra história, que não seja pós-ressurreição, eu posso tirar e contar a história e não vai ter problema. O Tomé é da mesma forma. Também com conezinho de linha por baixo, a roupinha de retalho de malha, aqui todo forradinho de EVA. Então, fica um visual bonito, mas não sei se você, no caso, vai ter tempo hábil para fazer. Então, por isso até que eu trouxe um segundo visual semelhante a esse, tá? Então, se você acha que não tem tempo hábil para fazer ou que não vai ser possível, eu trouxe esse daqui. Esse daqui também é uma casinha. Eu só fiz a parte da frente da casinha. E eu acabei colando aqui numa caixa de porta-retrato. Mas se você não tem uma caixa de porta-retrato, você pode estar colando num envelope. Aí você cola essa parte e deixa o envelope para trás e deixa uma aberturinha aqui. Se você não tem um envelope, eu não tenho envelope pardo, eu não tenho nenhum tipo de envelope em casa, você pega a folha de ofício, cola ela aqui do ladinho, aqui, só deixa uma abertura. Por que que você vai precisar dessa abertura? Porque esse visual, ele é assim. Dentro dele tem 2 papéis. O primeiro papel é esse preto aqui. É uma cartolina preta. Eu fiz o rostinho dos personagens todo em EVA. Eu não sei se vai dar para vocês ver, mas eu acredito que no material vai dar para ver bem direitinho. Tem um imã de geladeira aqui. Por que que tem esse imã de geladeira? Como na história fala, a primeira vez que Jesus apareceu, ele veio e faltava um dos discípulos aqui, tá? Você pode até pedir para os seus alunos contar. Quantos discípulos tem aqui mesmo? Aí eles vão contar, prof, tem 10 discípulos. Isso significa que faltava um. Quem era esse um? Era o Tomé, né? E Jesus foi embora, como diz a história. E o que aconteceu? Os discípulos ficaram muito felizes por ter visto Jesus. E o Tomé apareceu na casa onde eles estavam escondidos. E eles contaram para Tomé, Jesus apareceu. O que aconteceu? Ele não acreditou. Depois de uma semana, Jesus novamente aparece. E daí eu fiz essa partezinha aqui do visual a mais. Jesus aparece. E aí o Tomé tem a felicidade de ver Jesus. E é a carinha dele de
espantado, né? De feliz também depois. Então esse é um visual bem prático, eu acredito que qualquer um consegue fazer e também não vai levar tanto tempo para fazer como talvez esse levaria, né? E por que eu fiz casa, né? Porque a nossa história toda ela acontece numa casa. Eles estavam escondidos e estavam com medo, né? Então eu acredito que vai ser bem útil para você, vai ser bem legal para os seus alunos e eles vão gostar bastante. Para as atividades extras, né? Na nossa revista da CPAD tem as atividades para o aluno fazer, né? Mas como a gente sempre sugere, é importante que você peça que eles façam isso em casa e tragam na outra aula para você verificar o que eles erraram, o que eles acertaram. Na revista a gente tem a seção da Boa Ideia e nela eles trazem a ideia da gente fazer fichas com perguntas. Então, uma atividade de pergunta e resposta, só que diferente, né? Então, você vai fazer fichinhas como essas aqui que eu fiz, vai escrever as perguntas e você vai escondê-las. Você vai fixar atrás da porta, do lado da mesa, nos lugares que você achar que é bom você, no caso, espalhar elas, tá? E daí você vai separar a sua turma em 2 grupos e cada grupo vai ter que achar uma quantidade de perguntas. Se você fizer 6 perguntas, então cada equipe vai ter que achar 3 perguntas. Se você fizer 8, cada equipe vai procurar 4 fichinhas, tá? E além da pergunta, na fichinha vai estar o número de pontos que a equipe vai ganhar caso eles acertem. Assim que todos encontrarem, eles vão trazer para vocês as perguntas e você vai fazer a pergunta para a equipe. Se a equipe acertar, ele vai pontuar. Se a equipe errar, esse ponto vai ser transferido para outra equipe. Na lição mesmo, tem as sugestões das perguntas que você pode fazer. Eles fizeram 3 para cada equipe, mas dá para fazer até 8 para cada equipe, tá? E daí você vai fazer a quantidade que você achar que fica bom, tá? O nosso outro subsídio para atividade extra, de novo a gente vai usar o fanelógrafo. Se você não tem o fanelógrafo, você pode colocar no quadro, pode colocar na lousa ou na cartolina. O que você vai colocar? Você vai colocar palavras e pequenas frases que estejam presentes na história de hoje e que também não estejam presentes na história de hoje. Você vai precisar também de uma venda. Então você vai pedir um voluntário. Geralmente os juniores eles são bem participativos, mas a gente sempre tem que ter o cuidado, porque às vezes tem um aluno que é mais tímido e é bom que a gente dê tempo para essa criança, procure não constranger ela. Com o tempo eles acabam se soltando, acabam querendo participar também. Então você vai colocar a venda nesse aluno, você vai colocar ele a uma distância de mais ou menos 1,5 m do fanelógrafo ou do quadro, vai vendá-lo, vai dar uns 3 giros nele e daí ele vai se aproximar. Se aproximando com o dedo indicador, ele vai apontar para qual palavra que ele quer. Aí você tira a palavra, dá para ele, ou a frase, né? Tira a venda, diz para ele ler. Aí você vai perguntar, faz parte da nossa história ou não faz parte da nossa história? Se não fizer parte da história, ok. Se ele disser que faz, sim, faz parte da nossa história, ele vai ter que dizer em que momento que essa palavra ou frase apareceu na história. Isso é muito bom para eles refletirem e pensarem na história que foi contada, tá bom? E essa atividade eu já apliquei com os meus alunos e eles gostaram bastante, eu acredito que os seus também vão gostar. O nosso terceiro e último subsídio de hoje, ele é uma dinâmica que talvez você já tenha ouvido ou já tenha lido sobre ela, mas que dá bem certinho com o tema da nossa lição. O nome dessa dinâmica é Tomé, onde está a sua fé? Então você vai fazer papelzinhos, com um papelzinho você vai colocar o nome Tomé, no outro papelzinho você vai colocar o nome Jesus e nos demais você vai colocar discípulos, o número que você tem de alunos. Você vai colocar numa caixinha, vai mexer bastante, vai pedir para eles fazerem um círculo, você vai passar com a caixinha, eles vão pegar um papelzinho e você vai dizer para eles, ó, tem que ficar bem quietinho, não pode deixar o coleguinha do lado ver que papelzinho que você pegou. O único que vai poder se manifestar é o Tomé. Por quê? A criança que pegou o papelzinho com o nome Tomé, ela vai ficar no centro do círculo. E os outros que pegaram o discípulo e o que pegou Jesus, vão ficar sentados ao redor dele. A criança que pegou Jesus,
ela vai piscar para o coleguinha dele. E essa criança que recebeu a piscada, por assim dizer, ela vai dizer, Jesus está entre nós. E o Tomé vai tentar descobrir quem das crianças é o Jesus. Quando ele achar que sabe, ele vai indicar quem é a criança e vai dizer, Senhor, é você mesmo? Se ele tiver errado, Jesus então vai se manifestar, a criança que pegou o papelzinho, o bilhetinho com o nome de Jesus, e vai dizer, Tomé, onde está a sua fé? E você pode fazer essa dinâmica quanto tempo você tiver de aula ou na medida que eles estiverem ainda interesse na brincadeira. E no final é bom você frisar de novo o objetivo da nossa aula. Então, queridos professores, foram essas as dicas, foram esses os subsídios. Eu espero que seja muito útil para você, que você tenha uma excelente aula. Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar entrando em contato conosco pelo site da EBD de Blumenau, que é www.ebd-blumenau.com.br. Lá vai estar todo o material, o texto, todas as fotos mais aproximadas para você ver melhor. E é isso. Eu espero vocês na próxima.